corações e agradecer ao Pai que nos permita neste momento aqui nos encontrarmos com muito carinho nesta casa que nos tem acolhido, para que juntos possamos refletirmos sobre o Evangelho de Jesus pelas luzes da doutrina dos Espíritos. Que o Senhor, Mestre de nossas existências, Jesus, permita aos bons Espíritos aqui estarem, nos auxiliando, nos fortalecendo, nos revigorando, para que possamos levar essa mensagem de paz, de esperança, de fé, de amor a toda a humanidade. Agradecemos a Ti, Senhor, pelo muito que temos recebido e Te rogamos, se conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim o seja. Nós estamos num domingo que antecede uma das datas tão importantes dentro do calendário humano para toda a comunidade cristã, que é o dia 25 de dezembro, dia do nascimento de Jesus, o Natal. E quando nós refletimos sobre o Natal, claro que em nossa mente sempre vem inúmeras concepções, inúmeras considerações, inúmeras opiniões. Mas se perguntássemos para nós, hoje, tendo em vista o conhecimento que já abraçamos pela doutrina dos Espíritos, qual o significado do Natal? O que representa, de fato, o Natal? Qual é a sua importância? Quais são os seus objetivos? Para mim, para vocês, todos os anos nós passamos por esta data, relembrando este acontecimento que é o nascimento de Jesus. Mas como que nós estamos lidando com este fato durante a nossa trajetória aqui no plano físico? Ou até mesmo no intervalo de uma encarnação para outra, quando nos encontrávamos ou quando nos encontramos nas esferas espirituais. Como que nós podemos avaliar isso? Então, dia 25, um dia de grande confraternização entre as famílias, nós precisamos, a partir de agora, com este amadurecimento que a doutrina nos propõe, pensarmos de fato se Jesus, que do ponto de vista do calendário humano, do fato histórico em si, houve o seu nascimento, é preciso perguntarmos para a nossa intimidade, para o nosso coração, se Jesus já nasceu dentro de nós. Há um conto muito interessante pelo irmão Pedro de Camargo, que usa o pseudônimo de Vinícius, que ele fala sobre isso. E geralmente todos os anos este conto é repassado, especialmente pelas facilidades da tecnologia de hoje, quando ele vai abordar da seguinte forma: se perguntássemos a Pedro, a Paulo, a Maria de Madalena, a Maria de Nazaré,
quando e onde Jesus nasceu, ele vai descrevendo para nós, dentro dessa crônica, que está no livro Em Torno do Mestre, e trazendo apontamentos muito importantes para as nossas reflexões. E da mesma forma que ele coloca, se perguntássemos a esses personagens verídicos, que fazem parte da biografia de Jesus, e quando nós falamos da biografia de Jesus, nós estamos falando do Novo Testamento, que compreende os 27 livros. Quando foi de fato que Jesus nasceu para eles? Essa pergunta que Vinícius coloca nesta crônica, neste conto, é a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Jesus já nasceu em nós? Como que nós podemos avaliar se realmente Jesus já nasceu dentro dos nossos corações? Essa resposta eu não posso dar, porque eu só posso dar para eu mesmo, a minha. Para o outro eu não posso dar. Somente a pessoa pode fazer essa avaliação. Isso é individual, isso é íntimo. Então, quando nós propomos no Natal o nascimento de Jesus, nós vamos servir de base de um texto que está no Evangelho de Lucas, seu capítulo 2, versículos 1 a 20, onde o evangelista está nos narrando como que se deu o nascimento do ponto de vista histórico diante de um fato registrado por ele. E é preciso lembrar que Lucas, ao redigir os textos que compreendem o seu evangelho, segundo São Lucas, ele fez uma pesquisa intensa. Ele entrevistou a própria mãe de Jesus, Maria de Nazaré. E muitos dos personagens que estiveram próximo, junto ao próprio Cristo. Tendo em vista que ele, Lucas, não conhecera Jesus pessoalmente. Mas, diante da sua pesquisa, ele pôde enriquecer os relatos do seu evangelho com este trecho que está registrado no capítulo 2, versículos 1 a 20. Então nós vamos ler e depois vamos então fazer algumas considerações. Acredito eu que todos já devem ter lido ou conhecem essa história. Sim ou não? Nós estamos relembrando, né? Nós estamos relembrando, então nós vamos relembrá-los. O nascimento de Jesus, capítulo 2 do Evangelho de Lucas. E sucedeu que naqueles dias expediu-se um decreto de César Augusto para que toda a terra habitada se registrasse. Esse censo foi anterior ao que ocorreu quando Quirino, governador da Síria, e todos iam registrar-se, cada um em sua própria cidade. José também subiu de Nazaré, na Galileia, à cidade de Davi, que se chama Belém, com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam lá, completaram-se os dias para o parto. E ela deu à luz seu filho primogênito, enfaixou-o, deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Na mesma região, havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna do seu rebanho. E se aproximou um anjo do Senhor. A glória do Senhor iluminou ao redor deles e encheram-se de grande temor. Disse-lhes, porém, o anjo: não tenhais medo,
Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo, porque hoje nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Este é o sinal para vós: encontrareis um recém-nascido, enfaixado e deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército do céu, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra e boa vontade para com os homens. Ora, quando os anjos se afastaram deles, em direção ao céu, os pastores disseram entre si: percorramos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressados e finalmente encontraram não só Maria, mas também José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Após terem visto, divulgaram o que lhes fora dito a respeito da criança, e todos os que ouviram admiraram-se com o que lhes disseram os pastores. Maria, contudo, guardava todas essas coisas, refletindo em seu coração. E os pastores retornaram glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto, conforme lhes fora dito. Capítulo 2, versículos 1 a 20, do Evangelho de Jesus, segundo São Lucas. Então vamos observar que Lucas está nos narrando este acontecimento extraordinário e único da nossa humanidade. O nascimento de um Espírito que hoje, pelo entendimento e pela compreensão que a doutrina espírita traz até nós, é o guia e modelo de toda a humanidade. A nossa referência. E essa referência, conforme coloca Kardec na nota, a questão 625, é a máxima ao qual a humanidade terrena pode aspirar a chegar, a se aproximar deste modelo. Significa que planeta Terra e os espíritos que o habitam podem aspirar a chegar tal como Jesus. Mas é preciso entender a nota de Allan Kardec. Ele está falando de Jesus, o homem que esteve entre nós e, através dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, mostrou-nos como devemos nos portarmos com obediência e resignação diante da lei divina. Todos os seus feitos foram feitos de louvor, gratidão e alegria em nome do Pai. Nós, espíritos em evolução no planeta Terra, podemos chegar a essa condição. E quando nós chegamos a essa condição, os espíritos superiores vão nos informar que nós consigamos chegar a sermos considerados filho do homem. É preciso entender isso. Então nós podemos chegar à condição de filho do homem e realizar feitos maravilhosos, extraordinários, tais como o próprio Jesus o fez. Mas alguém pode dizer assim: mas Jesus é Jesus? Na nota da questão 625, Kardec deixa bem claro que ele está falando do arquétipo humano.
para que nós cheguemos a essa condição, nós necessitaremos de utilizarmos uma das ferramentas propostas pela lei divina, que é a reencarnação. Através da reencarnação, o espírito vai talhando, vai burilando, vai se lapidando, vai se purificando. Mas ele não chegará na terra à condição de Cristo. É diferente. Então, tornaremos filhos do homem. Mas a condição espiritual, moral de Cristo, ainda não o faremos no planeta em que habitamos. Mas como que é isso? Basta entendermos as chaves que a doutrina espírita nos fornece. Dentro da categoria dos mundos, de forma didática, eles irão apresentar 5 propostas, 5 degraus. Planetas primitivos, planetas de provas e expiações, planetas de regeneração, planetas felizes, planetas divinos ou celestiais. E depois? Fechou? Até onde a nossa compreensão permite, os espíritos vão nos informar. Mas há apontamentos que ainda não damos conta de absorver, de entender, de compreender, de assimilar. A tal ponto que o próprio Cristo nos informara no Evangelho de João: nem tudo podeis compreender por agora. Mas quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, esse vos ensinará. E vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito e vos fiz. Então, a proposta da escala dos mundos é a proposta de uma escada. Deixa eu pagar aqui, senão vocês vão achar que vão chegar a Belano e a Jesus. Eu vou virar. Aí não dá, né? Aí é demais, né? Eu vou fazer o contrário. A escada é para cá. A minha porta não tem problema não. Jesus. Começamos aqui. E vamos subindo os degraus da escala evolutiva. Mas quando chegarmos à condição de Jesus, proposta por Allan Kardec na questão 625, nós teremos avançado de forma tão extraordinária que hoje nós não somos capazes ainda de mensurar. Chegaremos a uma condição moral e espiritual do ponto de vista da nossa humanidade, porque a Terra ela vai avançando diante das escalas até chegar à condição de mundo divino ou celestial. O planeta Terra chegará a essa condição. Agora, como é que eu sei disso? Lei de progresso, lei de evolução, fato. Então, a doutrina espírita nos permite raciocinarmos desta forma. Embora, aparentemente, temos observado grandes conflitos, eles são necessários para fazer com que nós nos movimentemos em direção àquilo que é certo, que é correto, e deixemos de lado tudo aquilo que não condiz com a nossa natureza, com a nossa essência espiritual. Para que nós consigamos atingir um mundo divino ou celestial, nós vamos galgando gradativamente as etapas. Hoje, como encarnados,
e os irmãos que estão sem um corpo de carne, estamos passando por uma fase, por uma etapa. E qual é o objetivo desta etapa? Sabermos aproveitá-la, para que possamos avançar. Mundo primitivo, mundo de prova e expiação. Estamos querendo chegar aqui. Mundo de regeneração. Como que eu faço, então, para alcançar, conquistar e fazer com que a Terra realmente torne-se um mundo regenerado? Durante esses 2000 anos, nós estamos nos preparando para isso. Como? A cada ano, quando propomos o nascimento de Jesus. Se Jesus nasceu em mim, eu tenho que me avaliar se esse Cristo interno, se esse Jesus que habita em mim, ele realmente está me direcionando para o bem, está me direcionando para a luz, para a verdade. Como nós iremos fazer isso? Como nós vamos trabalhar isso? Cada um fará a sua própria avaliação. Estão caladinhos, gente? Estão pensando, né? Estão refletindo, então? Avaliando. Hã? Avaliando. Então vejam bem, no texto bíblico que nós lemos agora, nós vamos encontrar inúmeras questões interessantes que a doutrina nos propõe. Primeira delas, um anjo que se aproxima de alguns pastores que estavam no campo e lhes anuncia a chegada de um Salvador. Salvador esse que já era cantado pelas Escrituras Sagradas no Velho Testamento, pelos profetas e pelo próprio Moisés, que havia dito a todos aqueles que escutavam que Deus lhe suscitaria um profeta muito maior do que ele. Esse profeta, esse Messias, chegou à Terra há 2000 anos. E Humberto de Campos, espírito, através de Francisco Cândido Xavier, no livro Crônicas de Além Túmulo, no capítulo 15, que traz o título A Ordem do Mestre, visitando a atmosfera espiritual da Terra, com um dos seus apóstolos, João Evangelista, ele pergunta a João: meu João, como que andam as coisas da minha doutrina desde o meu aparecimento na Terra? Ele faz essa pergunta a João Evangelista. Essa pergunta deve ter acontecido por volta do 10º século em diante da era cristã. Quando eu falo 10º século, depois do século X, a era cristã. Eles visitando os espaços da atmosfera espiritual da Terra, Humberto de Campos trazendo essa crônica, que é um registro trazido pelos espíritos superiores, que ele teve acesso, e que lhe foi permitido repassar para nós encarnados. Você sabe qual foi a resposta que João Evangelista deu a Jesus? Meu João, desde o meu aparecimento sobre a face da terra, como andam por lá as coisas de tudo aquilo que eu ensinei e exemplifiquei aos homens? Uma pergunta direta. E qual foi a resposta que o apóstolo deu?
Então vejam bem, vamos imaginar que nós fôssemos João Evangelista. Vamos nos colocar na posição de João Evangelista. E de repente Jesus chega para nós e faz esta pergunta. Delano, Cássio, Éder, Augusto, como vão as coisas na terra desde o meu aparecimento, sobre tudo aquilo que eu ensinei e exemplifiquei aos homens? Qual seria a resposta que nós daríamos a Jesus? João deu. E a resposta foi curta e grossa. Vou escrever aqui porque é melhor. Vão mal, meu Senhor. Vão mal, meu Senhor. Imagina você chegar, imagina que você é um presidente de uma empresa e você tem lá os administradores dessa empresa, você tem um gerente na empresa, chega no final do ano, que é o ano que faz o balanço, o fechamento da empresa, e na reunião você pede ao diretor-presidente, você como dono, os cronogramas dos balancetes da empresa daquele ano. E aí você vai observar que lá no cronograma está assim, ó. É preto, mas tinha que ser vermelho, né? Negativo. A empresa fechou no negativo. Bom, quais foram os indicadores para que a empresa pudesse fechar o ano de forma negativa? O dono quer saber. O que aconteceu? Como que fechamos de forma negativa? Aonde está a falha? Quais foram as causas que puderam gerar esse vermelho nas contas da empresa? E aí o presidente, dono, pode falar assim: eu vou ter que trocar você, porque a sua administração não dá lá essas grandes coisas. Ele não pode fazer isso? Ele não faz isso, geralmente? Se você não está dando certo, estou te deixando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e as coisas não andam, não fluem, o que está acontecendo? Então, obviamente, esse gerente ele precisa dar conta de todos os departamentos da empresa e da sua funcionalidade, da sua operacionalidade, de como que ela está fluindo. E onde está o problema? É preciso detectá-lo. Foi a pergunta que Jesus fez a João Evangelista. Quando foi a pergunta? Após o século X. Após o século... Por que nós estamos afirmando após o século X? Porque diante da crônica, o Humberto de Campos ele vai levantar algumas datas para nós. E dentro dessas datas que ele lá levanta, nós estamos levantando a hipótese que essa pergunta ela aconteceu após o século X. Ok? Quando você me pergunta, que eu já não sei. Aí eu já não sei. Ô, Delano, se fosse esse ano, o gerente ia falar que foi a pandemia. Seria a pandemia. Essa foi a resposta. Vão mal, meu Senhor. Bom, e aí ele vai explicar o porquê. Ele precisa relatar as causas que estão acontecendo para que o ensinamento do mestre estivesse nessa situação. Bom, mas nós estamos em 2020. E hoje, como vai a doutrina de Jesus
cristianismo na Terra. Bom, então é preciso, a partir de agora, como espíritas cristãos, fazermos essa avaliação e identificarmos se Jesus já nasceu em nossos corações. Bom, como é que eu vou identificar isso, Delano? Vamos lá então. Nós temos duas listas. A lista das coisas erradas e a lista das coisas certas. Nós vamos colocar as coisas erradas e as coisas certas. E vamos fazer um balanço de como que nós estamos nos encaminhando nessa atual existência e observar se de fato Jesus já se encontra dentro de nós. Porque o texto que Lucas traz, ele vai trazer algumas informações interessantes. Então Jesus, ele é acolhido por Maria de Nazaré, ela o enfaixa e coloca em uma manjedoura. Vamos imaginar que essa manjedoura, de forma simbólica, seja os nossos corações. Então é preciso que Jesus, ele seja acolhido na manjedoura dos nossos corações. Agora vejam bem que fato interessante. Ele acabou de nascer. Mas ele precisa se desenvolver. Como que vai ser esse desenvolvimento? Será que eu vou conseguir fazer com que essa semente germine e se desenvolva para chegar à condição de uma árvore frutuosa? Ou será que essa semente ela não será cultivada e, diante do percurso, ela não conseguirá germinar nem produzir nada? Tem esse detalhe. Então Jesus precisa ser acolhido. E logo em seguida, precisamos cultivá-lo diariamente. Diariamente. Então nós temos aqui uma lista. Coisas certas e coisas erradas. E aí nós perguntamos, no preenchimento da lista, como é que vai ficar? Vai ficar equilibrado? O errado e o certo? Ou vai ficar uma margem um pouco acima do certo em relação ao errado? Ou vice-versa? Então vamos lá. Fala em 3 coisas erradas. 3 coisas erradas. Que nós ainda fazemos, seja elas quais forem. 3, né? Sendo bonzinho, né? 3. Orgulho, né? 3 coisas erradas. Orgulho. Preconceito. Preconceito. Egoísmo. Egoísmo. 3. Agora vamos pegar 3 coisas certas para contrabalancear. 3 coisas boas. Caridade. Amor. Empatia. Caridade. Amor. Empatia. A pessoa que é orgulhosa, ela consegue exercer caridade? Aí precisamos fazer um parênteses. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Neste capítulo, Allan Kardec, com os benfeitores espirituais, nos apresenta que há a caridade material, que essa é muito simples e fácil de se fazer, e há
também a caridade moral. Essa é a mais difícil de se realizar. É preciso termos em conta esta questão. Preconceito. Quem ama tem preconceito? Egoísmo. Quem se coloca na posição do outro, que vai ter aquela empatia em relação ao próximo, ele pode ser egoísta? Bicho, a lista aqui começou a complicar, hein? A lista começou a complicar, porque nós apontamos só 3 de ambos os lados, errados e certos. Hoje, eu sou mais orgulhoso ou sou mais caridoso? Eu sou mais preconceituoso ou sou mais amoroso? Eu sou mais egoísta ou sou mais empático? Ah, Delano, tem hora que eu sou orgulhoso, mas eu faço caridade. Tem hora que eu sou bastante amoroso, mas de vez em quando eu tenho alguns preconceitos. Eu consigo me colocar na posição do outro. Mas tem hora que também eu sou meio egoísta. Então nós vamos observar que nós temos uma oscilação. Da mesma forma que os dias. Um dia estamos bem, o outro dia não estamos tão bem assim. O objetivo agora é termos uma regularidade nas nossas existências. E como que eu vou realizar essa regularidade? O Emmanuel, quando ele chamou o Chico, disse a ele: queres trabalhar com a mediunidade? Claro que eu quero. Então você vai ter que seguir 3 regras básicas e que nós sabemos, de cor e salteado. Disciplina, disciplina e disciplina. 3 regras básicas. Seguiu essas regras, você vai longe. E foi. Hoje podemos afirmar que foi, após a sua desencarnação. Bom, para que eu possa extirpar o orgulho, o preconceito e o egoísmo, eu preciso aprender a exercitar caridade, eu preciso aprender a exercitar amor, eu preciso aprender a exercitar empatia. E como é que eu faço isso? Exercitando. E como é que vai ser o exercício? Simples. Simples. Hoje nós temos um recurso tecnológico espetacular. Esse aparelhinho aqui, ó. Celular. Esse aparelhinho, ele é danado. Porque com ele, eu tenho condições de me conectar com várias pessoas ao mesmo tempo, em qualquer parte do mundo, do planeta habitado. Aqui no Lafran, eu posso me comunicar com alguém que esteja lá no Japão, de forma automática. Agora, a conexão é rápida. Pelo uso do celular. Pelo uso do celular. Vamos mais longe, não. Vamos pegar só o aparelho celular. Pelo uso do seu celular. Como você utiliza e como você aproveita essa ferramenta importantíssima que faz parte do progresso para construir, para edificar o arquétipo Jesus, o Filho do Homem, em você. Você está utilizando as redes sociais com caridade, com amor, com empatia, ou você ainda utiliza as redes sociais com orgulho, com preconceito ou com egoísmo?
Que tipos de informações você recebe e você repassa? Entendeu? Então, o pior é dela. O pior. O cara gasta mais de 40 minutos para limpar o WhatsApp ou ler a mensagem, mas fala que não tem tempo para ler, não. O que é pior? É o que é o pior, né? Você vai ter que acrescentar 2 no errado aqui. Eu só coloquei 3, vamos aumentar, mas olha, vamos ficar com esses 3. Bisbilhotar e aparecer. Como é que é? Vai ter que acrescentar 2 no errado. Assim. Bisbilhotar e aparecer. Bisbilhotice E aparecer. E querer aparecer. Pois é. Ou seja, que ali, se nós formos colocarmos as coisas erradas, o quadro ele não vai ter espaço. As coisas, não, mas não quer dizer que nós já não consigamos fazer as coisas certas, porque nós já conseguimos. Porque pelo fato de pensar na caridade, no amor, na empatia, de entender o significado dessas 3 palavras, isso é sinal que eu já tenho uma inteligência suficiente e uma moral suficiente para começar a trabalhá-las dentro de mim. A questão é, como que eu tenho me disciplinado diante da minha conduta, tendo em vista que Jesus, se foi acolhido na manjedoura do meu coração, ele está se desenvolvendo, ele está crescendo. Porque no registro do Evangelho de Lucas, ele vai trazer para nós um fato interessante. Jesus, aos 12 anos, no templo, conversando com doutores da lei. E os doutores da lei admirando a sabedoria daquele menino de 12 anos. Então, houve um desenvolvimento do recém-nascido, da semente e do início ali, do crescimento de uma árvore. Queria se consumar quando ele chegou à idade adulta e ofereceu-nos frutos de caridade, amor e empatia. É possível afirmar que Jesus trazia orgulho, preconceito e egoísmo? Então, Cristo, Jesus, isso aqui não existe para ele. Ah, Bela, mas aí fica fácil. Ó, mamão com açúcar. Espírito não tem isso? Coisa boa, coisa maravilhosa. Mas não nos esqueçamos que para atingir a condição de filho do homem, ele necessitou passar pelas etapas, pelas fases, pelos ciclos e conquistar em si mesmo uma moralidade capaz de se conduzir um planeta, de ser um mestre dos espíritos que estão em evolução dentro de um sistema planetário. Então Jesus, ele expressava, irradiava caridade, amor e empatia. Essas palavras que estavam no conceitos aqui de erradas, não existia para ele. Não havia na intimidade dele esses conceitos. Não havia. Basta que estudemos a doutrina espírita. Ela tem um princípio que a fundamenta, que é Jesus. Quando estudamos Jesus, somos capazes de aprofundar na natureza excepcional deste Espírito. Pois bem, mas eu estou buscando alcançar esse patamar. Estou precisando buscar esse patamar. E para alcançar esse patamar, eu preciso ter base. Ninguém
edifica uma casa sobre a areia. Ela precisa ter uma base de sustentação. Porque, caso contrário, ela pode vir ao chão com o tempo. E aqui no texto de Lucas, de forma indireta, ele está trazendo para nós, com o nascimento de Jesus, a base, ao qual, em cima dessa base, edificaremos tudo aquilo que nós necessitamos edificar na nossa trajetória evolutiva. Alguém arrisca? Posso apagar aqui, né? Pegou, né? Você viu que eu tirei o errado? Vamos tirar o errado para lá. As coisas erradas têm que ser extirpadas. As coisas certas precisam ficar. Mas qual é a base que o texto aqui nos sugere, do evangelista Lucas? Quando Maria enfaixa o Cristo e o coloca numa manjedoura, humildade. A base é humildade. Se o Espírito ele não conquistar o piso da humildade, ele ainda mantém dentro de si orgulho, preconceito e egoísmo. O sermão da montanha começa aí. Primeira bem-aventurança. A primeira bem-aventurança, Mateus 5,3, Jesus ensina-nos: bem-aventurados os pobres de espírito. Porque Allan Kardec trabalha no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele coloca para nós que pobres de espírito, Jesus identificava os humildes de coração. Os humildes de coração. Então, a humildade é o piso ao qual edificaremos para o nosso espírito tudo aquilo que Jesus depois ele vai desenvolvendo. Isso é muito sério. Então, colocar Jesus na manjedoura dos nossos corações é nos despirmos do orgulho, da vaidade, do egoísmo e trabalharmos neste piso de sustentação da nossa trajetória evolutiva, que é a humildade. Porque se não tivermos humildade, vocês podem ter certeza absoluta, nós não vamos muito longe, não. Ah, Delano, mas peraí. Desencarnar, eu quero estar num bom lugar. Porque não quer. Mas para que eu esteja neste lugar, eu preciso fazer com que este local esteja dentro de mim. É sintonia, é afinidade, é vibração. Sem humildade, não poderei estar. E aí precisamos nos avaliar. Se no Natal, neste período, em que há uma confraternização entre a família, olha a importância, a família reunida, unida, dentro de um acontecimento que a comunidade cristã em todo o planeta reverencia, o nascimento de Jesus. Como que anda as nossas festividades em torno do Natal dentro da nossa ou das nossas famílias? Vamos fazer aí uma retrospectiva. Uma retrospectiva. Nós estamos em 2020. Esse ano vai ser difícil por causa da pandemia, né? Pandemia, não é verdade? Mas vamos esquecer a pandemia. Durante este período
que nós estamos aqui encarnados, vivenciando a cada ano, o dia 25 de dezembro, proposto no calendário humano como um dia de nascimento de Jesus, veja bem, no calendário humano, não no calendário espiritual não, humano. É um dia que nós lembramos mais desses conceitos que trouxemos aqui: humildade, caridade, amor, empatia, fraternidade, paz. Bom, então é preciso agora realizar, operar, para que esses conceitos estejam estabelecidos em mim. Eu não posso esperar que o outro tenha. Eu não posso me preocupar com o outro. Eu tenho que preocupar comigo. Ah, mas eu não vou ser orgulhoso. Não. Porque a partir do momento que você conquista o piso da humildade, você vai saber trabalhá-la com carinho. E ao trabalhá-la, obviamente você vai estar fortalecendo os hábitos saudáveis que vão se incorporando na sua estrutura espiritual. Os anjos, eles foram avisar os doutores da lei, os reis. Então olha como que o texto ele traz diante dos personagens algo que nos faz pensar. Eles revelaram aos pastores que estavam ali no campo cuidando de rebanhos, de ovelhas, mostrando a comunicabilidade do plano espiritual para o plano físico, a influência dos espíritos em nossas vidas. Trago-vos uma boa nova, de grande alegria. Hoje nasceu-vos um Salvador na cidade de Davi, Belém. Quando que eu, então, posso dizer para mim mesmo que Jesus já nasceu em mim? Então é preciso olharmos agora com muito carinho para as nossas atitudes, em especial neste período, 25 de dezembro, antecedendo o final do ano aí, para mais um outro ano, de como que eu tenho me conduzido diante do outro. Então, vamos colocar aqui o outro, esquece os outros, vamos colocar nós. Como que eu tenho agido? Como que eu tenho pensado? Como que eu estou me relacionando? De que forma? É preciso fazer essa autoavaliação interna e vermos se nós estamos seguindo a cartilha de Emmanuel proposto a Chico com disciplina. Estou tendo uma disciplina para comigo na busca desses ideais? É preciso pensarmos sobre isso. Porque aqui no versículo 19 do capítulo 2, olha que coisa interessante. O evangelista Lucas traz para nós. Maria, contudo, guardava todas essas coisas, refletindo em seu coração. Ah, mas é o coração que reflete, não é o cérebro, não. Olha o que o evangelista está trazendo para nós. E Maria, contudo, guardava todas que coisas. Os pastores chegaram lá no Senhor, olha, essa criança que nasceu aí, nós vimos, nós somos testemunhas, que apareceram anjos no céu, louvando esta criança, dizendo que ela é o Salvador, é o Messias esperado pelo povo de Israel. Maria escutou.
José escutou. Maria e José, dois espíritos, onde a humildade estava corporificada na intimidade deles. Porque se não tivesse, Jesus não teria vindo por eles. Não teria. É preciso dar ninho para a semente. A manjedoura apresenta-nos essa proposta. E é preciso fazer com que essa semente seja tratada com muito calor humano, com muito calor amoroso. Então, quando Maria enfaixa a criança, ela está acolhendo aquela criança e dando a ela toda a proteção que ela merece. Da mesma forma que nós fazemos com os nossos filhos que nascem. Aquele recém-nascido, que naquele momento depende de tudo dos pais, ou daqueles que serão os tutores durante a existência, irão os acolher e fazer com que eles possam se desenvolver até se tornarem adultos e conseguirem seguir pelas suas próprias pernas. E quando seguem pelas próprias pernas, nós ainda, em vez de sermos como Maria e José, nós pensamos ou achamos que os filhos são nossos. Aí vem o orgulho, o egoísmo e os preconceitos. Aí, mas que música é essa que está escutando? Ai, meu filho, mas que... Você foi com fulano de tal lá não sei aonde? Ou seja, olha como que as coisas vão fluindo. Na casa de José e Maria reinava a alegria. Humberto de Campos nos revela isso no livro Boa Nova. Pode falar. Bom dia, pessoal. Bom dia, Levante. E a gente quer ver, sim, também o preparo de Maria, desde os benfeitores espirituais preparando Maria para receber Jesus, desde através de seus pais, Ana e Eli, para Maria nascer ali na região da Galileia, né? Que é onde se situa a Palestina, preparando seus pais para receber Maria. E a gente percebe assim, todo o preparo dos benfeitores espirituais para Maria encarnar ali naquela região da Babilônia. Né? Naquela região ali, né? Também fazia, que a estava situada também em Sodoma e Gomorra também. Que era região de escravidão, né? De senhores, de muito orgulho, de muita vaidade. Que quando os profetas, Isaías, Abraão, já anunciavam a vinda de um Messias, de um Salvador do mundo, aquele pessoal ali, aqueles senhores que tinham muito domínio, entendia que era um Salvador que viesse, né, numa carruagem de ouro, de prata. Então, e Maria, ela vem através com humildade, também no lar humilde, de Ana e Eli, com todo esse preparo. E Maria já desde pequenininha, que ela ensinava os sacerdotes. Os sacerdotes ficaram entusiasmados quando via Maria falando dos ensinamentos de Deus. E foi levada para o templo de Jerusalém, onde que eram levadas as meninas dos sacerdotes, dos príncipes. Ela foi escolhida para levar para lá, sendo uma menina de lá humilde. Aí a gente percebe toda essa preparação. Como é que a senhora chama? Eusina. Eusina. Isso mesmo, Eusina. Então vamos observar
que quando Jesus chega e nasce, quando há o nascimento de uma criança, há justamente tudo isso que foi colocado por você. A preparação. Então, quando vamos receber uma criança em nosso lar, um recém-nascido, houve um período que antecedeu, que é o período da gestação, que é importantíssimo, que é justamente a preparação. A cada ano que nós encarnados, também os desencarnados, estamos vivenciando o planeta Terra, é como se fosse esse período de gestação. E a cada ano é perguntado-nos: e aí, já nasceu? Como nós fazemos? E aí, quando é que é? Quando é que vai nascer? E essa é a pergunta: Jesus já nasceu? Ou ainda você está gestando, está preparando? Mas é uma pergunta individual que cada um de nós iremos responder. Trouxemos apenas alguns apontamentos para refletirmos da importância dessa data e mostrar a força que o amor, que a caridade, que a fé, que a esperança tem. E estes valores necessitam ser irradiados para todo mundo, a fim de utilizar uma expressão aqui, está muito comum em dia, né? Precisamos contaminar o mundo com a fé raciocinada, com amor, com humildade, com caridade, com esperança. Precisamos reverter, contaminando. E como que eu vou contaminar? Sendo um exemplo. Eu preciso irradiar através do meu exemplo esses valores. Nosso tempo está fechando. Nosso irmão queria falar alguma coisa? Na hora que você falou aí da questão que diz vai nascer, aquela expectativa, né, de quem está na estado de gravidez, acho que quando nós estivermos nesse ponto, vai estar até bom demais, né? Porque essa gravidez aí, a própria gravidez, aí Paulo fala isso em algum registro, da gravidez, né? Depois que eu fui entender essa gravidez que ele fala, exatamente essa. Então a própria concepção já é difícil. A própria gravidez já é difícil e porque é mais complicado, existem vários abortos. Em função das complicações naturais de uma gestação. É um ponto interessante também a ser levantado. Porque durante o período de gestação, temos que tomar todo o cuidado para que a criança não seja abortada. A mesma situação. Precisamos estarmos vigilantes para que essa gestação de Jesus em nossa intimidade não seja abortada por nós. Tem um bom pré-natal. Justamente. É isso mesmo. Mas, gente, o nosso tempo, infelizmente, acabou. Vocês querem colocar mais uma pergunta? E o interessante aí, né, pessoal, é que essa preparação nossa ainda aqui na Terra é mais uma preparação física, material. Nós preocupamos mais com as coisas materiais. E o nascimento de Jesus, a grande reflexão para nós é essa, que é o grande preparo da espiritualidade para receber Jesus, foi o contrário. Justamente. Preparando para receber o rei que veio para governar o planeta, mas com humildade. Essa é a grande reflexão e a grande diferença. Precisamos fortalecer isso em nós. É essa Cada palavra vez aí, mais. olha. E é interessante a gente também, quando a gente lê lá Maria de Nazaré, que também foi preparado para ela nascer também no lar com humildade também. Sim. É. Tudo revela uma preparação, uma programação. Não é verdade? Então precisamos nos programarmos para trabalharmos isso dentro de nós. Vamos fazer isso com disciplina, mantendo-nos a tranquilidade, a calma,
para que essa gestação, ou se essa criança já nasceu, ela possa ser amplamente cuidada de forma carinhosa, de forma amorosa, de forma respeitosa, mas acima de tudo, com a fé raciocinada que hoje a doutrina dos Espíritos já nos concede. Nós vamos fechar por hoje essas reflexões. Vamos fazer a nossa prece final, que é a oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. E vamos, através dessa oração, irradiar para toda a nossa humanidade essas bênçãos que agora estamos recebendo por parte dos nossos benfeitores e, de certa forma, fazer com que essas luzes possam adentrar os nossos lares, tocar na sensibilidade dos corações que eles se encontram, encarnados ou desencarnados, e irradiarmos para toda a humanidade. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, Senhor, a tua vontade, na terra e no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Senhor, nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cairmos em tentações, livra-nos de todo mal, porque em Ti encontramos a paz, a verdade, o amor, por todo sempre, e assim seja.